Olá pessoal, hoje eu gostaria de fazer dois comentários que eu acho que acabaram passando batido nos vídeos anteriores, que é a respeito da influência de Voegelin, a influência que os estudos que Voegelin fez em economia, ali no início dos anos 20, em Viena. Eu havia mencionado que a teoria econômica ou mesmo as aulas do Mises não teriam exercido uma influência relevante sobre o pensamento de Voegelin, mas eu acho que não é bem assim. Claro, os trabalhos de Voegelin passam ao largo das questões de teoria econômica. No entanto, Voegelin menciona numa passagem sobre a sua escola secundária que ele foi um marxista durante um pequeno período de sua vida no início de seus estudos. Em 1919, de agosto a dezembro daquele ano, ele menciona que a leitura do Capital do Marx o converteu em um marxista. Voegelin estava com 16 anos, ou melhor, 18 anos nessa época, então bem no início de seus estudos, teve o contato com a obra do Marx e se converteu ao marxismo, ele mesmo menciona isso. Mas foi uma conversão muito efêmera e passageira, porque ele cita que justamente as aulas que ele teve de teoria econômica e história do pensamento econômico, nesse período simultâneo, enquanto ele estudava o Capital do Marx e foi adquirindo uma certa simpatia, ele ao mesmo tempo se imunizou logo em seguida, graças aos estudos em teoria econômica, entre os quais se dava no seminário de economia do Mises, em que o Mises batia muito na inviabilidade econômica do socialismo. Ele tem um ensaio de 1919 sobre a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo, e em 22 Mises publica o seu grande livro chamado Socialismo, onde ele aprofunda para além da questão meramente econômica a análise do socialismo, mas também uma análise sociológica da sua impossibilidade e do inevitável regime totalitário e anticivilizacional e destruidor da própria ordem econômica e social que esse regime acaba conduzindo um país. Então, claro, as aulas com o Mises exerceu um importante impacto no Voegelin, mas o suficiente para ele logo descartar o marxismo como algo respeitável no âmbito do pensamento. Então, essa rápida simpatia que ele nutriu pelo marxismo entre agosto e dezembro de 1919 foi totalmente dissipada, sobretudo pelas aulas do Mises, né? Então aquilo logo ele viu que não deveria dar muita bola para o marxismo e ele prosseguiu seus estudos no âmbito mais da filosofia, da teoria política e da história das ideias políticas, e outras abordagens também. E por fim, eu não poderia deixar de passar em branco a importância do trabalho que o Martin fez nas notas de rodapé. As notas que o Martin fez ao livro são realmente muito boas e deveria ter mais até, porque elas acrescentam muito na compreensão de certos pontos ali, seja do pensamento do Voegelin, seja no contexto em que o Voegelin está falando. O Martin era um dos colunistas do saudoso site O Indivíduo, né, lá do início dos anos 2000, mas antes disso ainda o Indivíduo surgiu como um jornal na PUC do Rio de Janeiro, um jornal impresso, conduzido pelo Pedro Sete Câmara, o Álvaro Veloso, e logo em seguida o Martin também passou a contribuir já na época do site, se não me engano. Na época o site infelizmente saiu do ar, já faz acho que quase 10 anos que saiu do ar esse site. Ele ficou uns 5, 6 anos na internet. E foi
foi as primeiras publicações do âmbito liberal e libertário que eu li na internet no Brasil, que na época não existia absolutamente nada em relação a isso. E na época, então, em 2002, setembro, outubro e novembro de 2002, o Martin escreveu uma série de ensaios que se chama A Política do Espírito ou a Luta pela Unidade do Ser. Graças a Deus eu salvei isso aqui no meu computador na época e recentemente eu retomei isso aqui e imprimi, fiz essa apostila. Vocês podem ver que deu mais ou menos deu 75 páginas impressas. E esse estudo aqui do Martin foi incorporado em alguma medida depois no livro dele, Crise e Utopia, que é baseado na dissertação de mestrado dele sobre o dilema de Thomas More. Foi incorporado em alguma medida aqui. Eu não li ainda esse livro do Martin, mas esse texto eu li, e aqui tem muito do Wegelin, né, a reflexão que esse ensaio fantástico do Martin em relação à ordem do espírito, a ordem da alma e a ordem da sociedade. Remonta a Platão, é claro, mas tem muito Wegelin aqui também. Então, para deixar registrado. E o segundo, que é também esse artigo que o Martin publicou na Dicta e Contradicta, segunda edição, em 2008, Eric Wegelin e a Coragem da Filosofia, que é um ensaio do Martin, muito interessante, sobre Wegelin. Então, fica o registro, né, que realmente o Martin tem um conhecimento profundo em Eric Wegelin, e vale mencionar esse trabalho que foi feito nessa edição das reflexões autobiográficas do Wegelin. Então, por hora era isso, e na sequência vamos ir comentando este livro, Reflexões Autobiográficas, de Eric Wegelin. Até o próximo. Tchau, tchau.